Olá, boa noite. Dentro de 3 minutos iniciaremos a atividade desta terça-feira, 15 de junho de 2021. Sejam muito bem-vindos. Estamos aguardando o nosso horário, já vamos efetivamente iniciar. Já são 20 horas, portanto, boa noite, bem-vindos. Este é um momento onde a Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade apresenta uma exposição doutrinária. E o tema de hoje será apresentado pelo nosso irmão Bruno Peixoto, da Sociedade Espírita Círculo da Luz. Ele vai trazer reflexões sobre a vida espiritual como sendo lei da natureza. Portanto, a palavra está com o nosso irmão Bruno, que irá nos conduzir nessa reflexão. Bem-vindo, Bruno. Boa noite, caríssimos irmãos e irmãs, e a paz do Cristo se faça em nossos corações e que possamos nós, neste momento, o nosso pensamento voltado a Deus e a Jesus, pedirmos aqui o concurso dos nossos amoráveis irmãos benfeitores para que nos assistam, nos orientem, nos intuam, nesses poucos minutos que aqui estaremos juntos, para que assim sendo, possamos usufruirmos o máximo possível das benesses que nos são derramadas pela espiritualidade superior, desde o momento em que nos reunimos neste grupo de amor, para que assim possamos refletirmos sobre as leis divinas, as leis de Deus, e assim possamos, entendendo-as, colocá-las em prática. Que assim seja. Meu nome é Bruno e eu quero aqui, primeiramente, agradecer ao convite, a irmã
e que nós nos sentimos muito honrados por ele, pelo convite, e esperamos atendermos às expectativas dos irmãos e das irmãs, para que neste momento auxiliarmos a termos esta compreensão, esse entendimento sobre esse ensinamento que nos foi deixado por Cristo e que, à luz da doutrina espírita, buscamos aqui termos uma compreensão um pouco maior e melhor, para que assim possamos planificá-lo, materializá-lo em nossas ações, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, na nossa relação conosco e com aqueles que jornadeiam, né, neste momento, nesta existência. Pois bem, vamos então entrando no estudo da noite, falarmos um pouco aqui sobre a vida espiritual é lei da natureza. E aí nós vamos fazer uma viagem no tempo e no espaço, em que nos encontramos então em Jerusalém. Jesus estava, então, já tinha sido preso, estava ali diante de Pilatos, e onde alguns dizem que Jesus estava sendo julgado, mas na realidade Jesus era sendo condenado, pois antes de chegar a Pilatos, Jesus foi levado à presença do sumo sacerdote, onde estava ali o colégio de sacerdotes daquela época ali reunidos, e já tinham sentenciado Jesus. Por que falamos isso? Porque naquele tempo os judeus eles tinham uma autonomia imensa. Eles se administravam como religião, nas suas políticas econômicas, nas suas políticas sociais. Eles tinham toda a autonomia para assim fazer. E algumas coisas ficavam apenas na dependência e eram, vamos dizer assim, responsabilidade da alçada dos romanos. E uma dessas responsabilidades dos romanos era de que, no caso de haver uma sentença de morte, ela deveria ser dada pelos romanos, no caso, pelo representante do imperador romano, que naquele caso ali era o procurador Pôncio Pilatos. Pois bem, como Jesus fora preso pelos judeus, e os judeus não tinham outra coisa em mente a não ser condenar Jesus à morte, os sacerdotes, né, daquele período, daquele tempo, eles já tinham muito claro, na sua grande maioria, nós não podemos dizer que todos os sacerdotes assim pensavam, mas na sua grande maioria, eles queriam que Jesus desaparecesse do mapa, que morresse. Jesus estava causando um enorme mal-estar no meio do povo, como eles diziam. Jesus falava coisas que se chocavam com os interesses dos sacerdotes. Enquanto Jesus falava que deveríamos amar a todos incondicionalmente,
e que todos eram irmãos, para os judeus, e especificamente para os sacerdotes, não era bem assim. Eles amavam, mas aqueles que faziam parte da sua religião. Então, para aqueles que eram judeus, para aqueles que seguiam o regramento das leis mosaicas, essas pessoas elas eram respeitadas, consideradas, e tinham todos os direitos possíveis e imagináveis. Para aqueles que transgredissem essas normas, eles eram considerados à margem da sociedade, eram considerados hereges, eram considerados pagãos, eram pessoas indignas, pessoas sujas, imorais. Tanto que, certa vez, houve um sacerdote que disse que daquela região ao norte do estado hebreu, ali de Genezaré, daquela região onde Jesus escolheu seus discípulos, ninguém sairia dali digno. Isso em razão de toda uma história que havia, e que envolvia aquela região. Mas vamos adiante. Naquele momento em que então Jesus estava diante de Pilatos para receber a sua sentença de morte, nós vamos ver ali um diálogo entre Pilatos e Jesus. Então, conforme João, capítulo 18, versículo de 33 a 36, Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Não, mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Pois bem, nós vamos ver então que esta passagem, esta citação, ela está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela inicia o capítulo com essa citação. O capítulo ele se inicia com essa citação. E aí nós vamos ver um comentário de Kardec referente a esta passagem, onde então ele diz assim: por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Continua Kardec. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Então Kardec ele faz esta consideração no item 2 deste capítulo 2 do Evangelho. Mas o que nós podemos extrair daí? Então, nós podemos extrair daí duas coisas, duas frases. Primeira, constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra, disse Kardec. E isso nos leva a refletirmos sobre três frases, três perguntas. Primeira, quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? E aí nós vamos ver que quem somos nós? E no Livro dos Espíritos, na questão 76, nós vamos ver ali, quando Kardec faz a pergunta quem são os espíritos, o que são os espíritos,
os espíritos benfeitores respondem que os espíritos são seres inteligentes da criação divina. De onde viemos? E nesta mesma obra, na questão 78, nós vamos ver ali que os espíritos benfeitores respondem que nós saímos das mãos de Deus. Ou seja, somos criaturas divinas. Não somos um pedaço, uma fatia de Deus. Não, nós somos criação de Deus. Nós somos criaturas divinas. E para onde vamos? Então, nessa mesma obra, mais adiante, na questão 83, os espíritos benfeitores vão dizer que nós não temos fim. Uma vez criados, nós viveremos eternamente como espíritos, como seres inteligentes. Porque nós, o que nós somos? Nós somos espíritos encarnados. Estamos encarnados neste momento, nessa existência. E viveremos por um determinado tempo e antes de reencarnarmos, nós já temos, como se costuma dizer, um prazo de validade. Um tempo nessa existência. Um tempo de vida materialmente falando. Um tempo que nós viveremos na carne. Vencido esse tempo, nós retornaremos para a nossa pátria amada, para a verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. E assim vamos nós. Mas isso tem um objetivo, isso tem uma razão de ser. Mas vamos adiante. Kardec também diz que sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Então nós vamos ver em Paulo, na primeira epístola a Coríntios, no seu capítulo 15, versículos 12 e 14, que ele diz assim: ora, se se prega que o Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Ou seja, de que adianta a pregação, a fé, a realização de boas obras se não se ressuscita? Qual o motivo disso? Então aí, Paulo ali, ele incita os coríntios a refletirem sobre essa questão da ressurreição. Mas, para essas questões que nós colocamos, nós vamos ver assim que há duas teses. Uma tese, que é o materialismo, e a outra tese, que é o espiritualismo. O materialismo diz, basicamente, que não existe alma nem espírito. Não existe Deus, não existe nada além daquilo que os nossos 5 pobres sentidos podem ver, ouvir, tocar, perceber, sentir. O materialismo diz isso. Morreu, acabou. Não existe nada mais além da morte. O espiritualismo, não. O espiritualismo diz que espírito e alma, o espírito e a alma, existem antes e depois da morte. Então, enquanto não morremos, há um espírito, há uma alma. Depois que morremos, esse espírito, essa alma, ela continua. Certo? Pois bem, então nós vamos ver assim que, considerando isso, que, como nós vimos anteriormente, quem somos nós? Somos seres inteligentes da criação divina. Somos seres imortais. Fomos criados lá num determinado tempo por Cristo, por Deus, não sabemos quando, mas
Deus nos criou num determinado momento e de lá para cá viemos nós num processo ascendente, espiritualmente falando, né, onde passamos pelos vários reinos da natureza, conforme nos ensina Leon Denis, e que nós chegamos a uma condição tal de espírito. Né? E uma vez espírito, nós jamais deixamos de ser espírito. Somos eternamente. Né? E aí nós vamos ver então que para nos ocuparmos, né, nós vamos nos ocuparmos do espiritualismo, porque do materialismo, como nós falamos ali, o materialismo não acredita em alma, em espírito, em Deus, em nada mais. Então, né, isso é um ponto pacífico. Não adianta nós ficarmos aqui divagando em torno do materialismo. Mas o espiritualismo, ele já nos acena com algo mais. Existe um algo mais além da matéria, além de um amontoado de ossos, músculos, nervos, sangue, pele. Existe um algo mais do que isso. Então, focando no espiritualismo, e aí especificamente vamos falar aqui sobre a doutrina espírita, porque dentro do espiritualismo há uma série de religiões, de seitas, de doutrinas, cristãs e não cristãs, onde cada um tem um entendimento a respeito do que seja a alma, do que seja o espírito, da sua natureza, de como ele vai sobreviver além da morte, como é que vai se dar isso. Mas vamos focar aqui na doutrina espírita, que lança luz sobre estas questões, tanto sobre a vida material como a vida espiritual. Então, no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação espírita, lançada a 18 de abril de 1857, nós vamos ver que no seu livro terceiro, ele trata das leis divinas, das leis naturais. Então, no seu capítulo 1º, ele trata sobre a lei divina ou natural. No seu capítulo 8º, ele trata sobre a lei do progresso. No seu capítulo 11º, lei de justiça, amor e caridade. E no seu capítulo 12º, a perfeição moral. Nós vamos ver que estes 4 capítulos, eles são importantes para que nós possamos entender melhor por que a vida futura é a lei natural, é uma lei divina, certo? Porque nós vamos ver que a vida futura, ela compreende esse aceno que naquele momento Jesus faz para a humanidade, para os judeus que ali estavam presentes e também para a humanidade futuramente, veja só, em que ele acena para algo mais, algo além. É por isso que ele disse, o meu reino não é ainda este aqui. Não é ainda este aqui. E nós sabemos, nós espíritas, conforme a instrução dos espíritos benfeitores, Jesus é o governador espiritual deste planeta. Desde que ele foi iniciado. Jesus, ele planejou, executou este planeta. Então, o planeta Terra ele existe há aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. Então, há 4 bilhões e meio de anos, Jesus está governando este planeta. E enquanto ele não terminar, provavelmente Jesus vai continuar governando este planeta. Então nós vamos ver assim que a ressurreição de Jesus ali não é uma metáfora.
A questão apenas da palavra dada ali para nós espíritas, o que aconteceu ali depois que Jesus desencarnou, foi uma materialização, em que ele aparece para seus discípulos e para outras pessoas, dando uma última, vamos dizer assim, reunindo as suas ovelhas e passando-lhes a necessidade de levar adiante os ensinamentos que eles receberam, para que a obra continuasse. Essa era a preocupação, vamos dizer assim, de Jesus. Então nós vamos ver assim que, a respeito dessa questão da vida material e da vida espiritual, na obra Obreiros da Vida Eterna, no prefácio dessa obra, e que Emmanuel é que faz, tem o título Rasgando Véus. Veja que interessante, Rasgando Véus. E aí no início do prefácio, no primeiro parágrafo, nós vamos ver ali que Emmanuel ele faz um chamamento para que, apesar de todo o avanço tecnológico que nós temos, nós não nos diferenciamos muito dos egípcios, dos gregos, dos romanos, no que diz respeito à questão da sepultura. Nós já viajamos, já fomos à Lua, como já costuma dizer, nós já transpomos esse limite do planeta Terra, já viajamos, já estamos explorando através de sondas nosso sistema solar, nosso sistema planetário. Então, nós já estamos viajando pelo espaço afora. E já fomos às profundezas dos mares, dos oceanos, da própria Terra, do planeta Terra, onde foram realizadas pesquisas dessa ordem. Mas, quando chega na questão da sepultura, nós vemos aí um obstáculo. Muitos têm uma dificuldade em ultrapassar isso, em aceitar a questão da morte. Todo mundo sabe que vai morrer, mas há uma dificuldade, isso é tratado ainda como um tabu. E podemos dizer ainda, caríssimos irmãos e irmãs, que isso não é apenas fora do círculo de espíritas, do movimento espírita. Entre os espíritas, isso ainda é tratado com um certo tabu. Uma certa resistência, uma certa perturbação, um certo medo quanto a isso. Mesmo sabendo que a morte ela existe apenas para o corpo físico e não para o espírito. Há apenas um desencarne, um desenlace. O espírito sai, se livra, se liberta do corpo físico e vai continuar sua jornada no mundo espiritual. Então, o que diz Emmanuel nessa obra, Obreiros da Vida Eterna, em seu prefácio? Ele diz assim, além desta introdução, mais adiante ele diz assim: como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Que se dará em nome da sabedoria divina ao homem primitivo sedento de iluminação e de caça? A maldição ou o alfabeto? Por que processo conduzir ao abismo tenebroso o espírito menos feliz que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo? Dentro das mesmas razões, como promover ao céu em caráter definitivo o discípulo do bem que apenas se iniciou na prática da virtude? Que gênero de tarefa caracterizará o movimento das almas redimidas na corte celestial? Formar-se-iam apóstolos tão só para a aposentadoria compulsória? Como haver-se no paraíso pai carinhoso cujos filhos fossem entregues a Satã?
Que alegria se reservará a esposa dedicada e fiel que tem o esposo nas chamas consumidoras? Estaria a autoridade divina perfeita e ilimitada, tão pobre de recursos a ponto de impedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima que as autoridades falíveis e deficientes do mundo incentivam e protegem? Negar-se-iam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro em plena vida maior, quando na esfera terrestre, sob limitações de várias ordens, há caminhos evolutivos para todas as formas e todos os seres? A palavra trabalho seria desconhecida nos céus, quando a natureza terrena reparte missões claras de serviço com todas as criaturas da crosta planetária, desde o verme até o homem? Como justificar o inferno onde as almas gemessem distantes de qualquer esperança, quando, entre os homens imperfeitos, ao influxo renovador do Evangelho de Jesus Cristo, as penitenciárias são hoje grandes escolas